E olha só, uma biblioteca diferente, um laboratório no espaço Jardim Botânico reproduz espécies do cerrado que são ameaçadas de extinção e serve como local de pesquisa para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Até planta rara tem por lá. O cerrado e sua exuberância. Às vezes não damos a devida atenção e valor a esse bioma que tem mais espécies de plantas e bichos do que a Amazônia. Você sabia? Preservar essa riqueza é tarefa levada a sério no Jardim Botânico. Um trabalho admirável que a gente foi conhecer e leva você nesta empreitada. Estamos no Laboratório de Reprodução in Vitro, onde especialistas engravidam plantinhas para garantir que espécies em extinção não sumam da natureza. Vamos conhecer? Tudo começa com boas sementes colocadas em potinhos de vidro cheias de nutrientes. Elas brotam e começam a crescer. Estes técnicos aí estão separando algumas dessas pequenas plantinhas bebês em um ambiente sem qualquer tipo de contaminação. Daqui elas vão para um berçário, ou melhor, banco de espécies. A gente vai explicar. O que os meninos fazem ali, então, é todo esse trabalho com as sementes, de separação dessas sementes e recolocação delas em novos potes com umas substâncias nutritivas para que essas plantas passem a crescer e depois elas consigam vir para o que eu vou chamar de berçário. Esse lugar aqui, onde elas vão passar por várias etapas dentro desses potinhos aqui, em um local com um ambiente todo controlado, com iluminação, temperatura preparadas, para que elas fiquem fortes e se preparem para uma etapa adulta. Mas quem vai explicar isso melhor é o Daniel, que cuida de toda essa dinâmica aqui. Daniel, a gente está vendo aqui algumas espécies ou algumas fases da planta. Você conta pra gente, a começar das pequenininhas que acabaram de sair da semente? Isso. Primeiramente, a gente recebe essas sementes, né? Essas sementes vão estar no estágio inicial, no qual elas vão começar a se desenvolver. A partir do que elas começam a crescer, então, elas vão se tornar mais já desenvolvidas, já com suas folhas, com as suas raízes. E a gente passa por um processo de manipulação dessas plantas, né? Então a gente vai cada vez mais trocando elas de frasco, dando meio novo para ela, né? Nutrição nova para que elas possam crescer. E assim que elas já atingiram o tamanho suficiente, elas vão ser retiradas aqui dessa sala, né? Do nosso berçário, na sala de crescimento, e aí vão poder ser aclimatadas lá no ambiente externo. Agora vamos contar então a história desse pequeno cactus aqui, que é um cactus que tem uma questão especial que dá significado a toda essa dinâmica aqui. Isso, basicamente esse cacto foi uma semente que a gente recebeu, que a gente possui aqui dentro do Jardim Botânico, né? É uma espécie de cacto que está ameaçada de extinção e o nosso trabalho foi exatamente esse, né? A gente poder germinar esse cacto depois que a gente recebeu essa semente e hoje a gente tem essa coleção desse cacto que daqui a pouco elas vão crescer um pouco mais aqui dentro da nossa sala e elas vão poder ser retiradas do ambiente caso seja necessário e a gente vai poder aí num processo, né, bem trabalhoso, repovoar os ambientes com essa espécie que já hoje é considerada ameaçada de extinção. E isso, apesar da gente estar explicando aqui resumidamente, é um processo longo que leva muitos anos. Com certeza. Então, a gente estima que do início do processo, né, até a planta voltar a florir novamente, a gente tem um tempo aí de 5 anos, 4, 5 anos, né? Então, para que ela atinja o estágio, que ela possa florir e já tá no estágio para gerar novas sementes, a gente tem todo esse processo. Então, desde a entrada da semente no laboratório até a saída dela aqui, né, e que ela possa florir de novo, a gente estima nesse tempo mesmo. É um tempo bem longo, de 5 a 6 anos. Muito desse trabalho que a gente faz é fruto desse mau cuidado que a gente tem das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas acham bonita aquela flor ou aquele cacto que ela vê no chão e quer levar para casa. A gente tem alguns casos de pessoas que vêm, levam plantas aqui de dentro para casa, né? E isso é um crime ambiental. Algumas pessoas que a gente já encontra fazendo trilhas que marcam as plantas para depois virem retirar, né? E isso vai causando um impacto ambiental muito grande. À medida que crescem, as plantas se tornam exuberantes. Belíssimas como estas orquídeas adultas que enchem os nossos olhos de beleza. A beleza e a exuberância por vezes é roubada. Nossas plantas são objeto de contrabando e acabam sendo levadas clandestinamente para outros países. Aconteceu com estas espécies curiosas que a gente vê aqui.
As plantas que foram apreendidas, então, agora têm um lar aqui dentro do Jardim Botânico e iam ser levadas para fora do país porque tem uma preciosidade nessas plantas. Você explica qual é, Priscila? Elas são plantas raras, né? E a gente faz essa avaliação para conservação da planta, né? Mas as pessoas usam essa avaliação de forma não muito legal. E aí eles tiram essas plantas da natureza e fazem esse contrabando para fora do país, né? Porque essas plantas raras, elas têm um grande valor de mercado, né? E aí o IBAMA, quando ele consegue fazer essa apreensão, né? Ele tem que mandar essas plantas para uma coleção para elas serem cuidadas, né? A ideia é que elas mantenham esse banco de germoplasma em uma coleção para que elas sejam reproduzidas, né? Na busca de novas belezas e exuberâncias, os especialistas no Jardim Botânico montam uma espécie de biblioteca de plantas. Recentemente, em uma saída a campo ali na região de Pirinópolis, essa turma de profissionais encontrou uma planta que não estava mapeada como uma espécie conhecida. Olha como a planta, ainda sem nome, foi encontrada na natureza. Que beleza, que cor linda! Agora, a espécie compõe o acervo do Banco de Espécies no Jardim Botânico. Essa coleção ela serve de pesquisa para várias pessoas, né? É um acervo para consulta para quem tiver interesse na flora brasileira. E estudando essas plantas, né, a gente descobre o nome delas, ou se elas ainda não têm nome, né? Que foi o caso daquela planta que eu mostrei, que é uma planta nova, que a gente descobriu, né, entrando em contato com o especialista, porque cada grupo de plantas tem um especialista, e agora a gente está fazendo a descrição dessa planta, dando um nome para ela e tornando ela conhecida de toda a sociedade, né? Por tudo isso que vimos aqui e muito mais, o Jardim Botânico do DF é considerado padrão A mais alta classificação para um jardim botânico. Além das horas agradáveis nas áreas de visitação, agora, quando você vier prestigiar este lugar tão especial, você também já sabe que tem muito trabalho sério e de preservação no Jardim Botânico da capital. Uma hora, se você ficar tirando uma plantinha aqui e o outro tirar outra ali, uma flor aqui que é bonita e outra ali, uma hora ela vai acabar e a gente vai ter que iniciar todo esse processo, que nem você falou, com custo, com todo o fomento, com todo o trabalho, né? Vamos visitar as plantinhas na casinha delas e não levar para nós. Perfeito, né? Às vezes é melhor elas estarem onde elas estão do que na sua casa, onde muitas vezes você não tem como cuidar, onde muitas vezes você nem sabe como cuidar, né? Então deixa ela lá onde ela tá, deixa ela viver a vida dela, se propagar e seguir o caminho dela. Que trabalho lindo, né, que está sendo feito lá no Jardim Botânico. E fica a dica, fica a orientação, vamos preservar sim, tá?